nossa aula de ciências. E hoje nós vamos começar um pouquinho diferente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no trechinho do filme que eu vou passar para vocês. O nome desse filme é Cantando na Chuva. Place. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Dancing and singing in the rain. Legal, né? Esse filme ele é de 1952 e até hoje ele é considerado como uma referência para os filmes musicais. Ele mostra o ator Gene Kelly em um dos personagens principais dançando na chuva. E vocês? Já experimentaram a sensação de correr, pular, dançar, brincar na chuva?
Eu gostava muito de fazer isso quando eu era criança. Então, esse filme, ele nos traz o tema, o assunto principal da nossa aula de hoje, que é a água. Apesar do nosso planeta ser chamado de planeta Terra, a maior parte dele é composto por água, que é essencial para a vida como nós conhecemos. Ter água em abundância foi de extrema importância para o surgimento da vida no nosso planeta e é também de extrema importância para que nós continuemos a viver nesse planeta tão lindo. Vamos aí no livro de vocês, lá na página 60. O ser humano utiliza esse recurso natural em diversas atividades realizadas em seu cotidiano. Em quais atividades geralmente o ser humano faz uso da água? Na agricultura? Na geração de energia elétrica? Na indústria? No uso doméstico? Pois é. Nós utilizamos para todos esses fins a água. Mas nós temos que compreender o seguinte fato. A água, ela não é infinita. A água potável, a água que nós podemos utilizar, ela não é infinita. Para que ela continue a existir, nós precisamos cuidar desse bem tão precioso que é a água. Aí na página 60 do livro de vocês, nós temos uma imagem de uma cisterna. Esse tipo de cisterna é usada para captação de água da chuva, porque em muitos lugares, como a região aqui onde nós vivemos, que é o Nordeste, a água ela não é encontrada com facilidade. E as chuvas também não são em abundância. Muitas vezes, em algumas regiões, faltam água durante um longo período de tempo. Então, para ajudar com essa escassez, quando há a chuva, utiliza-se esse tipo de tecnologia para captar a água da chuva. E nós podemos ver, por exemplo, aqui na nossa cidade, em várias comunidades, que existem esse tipo de cisterna, que ajuda bastante essas pessoas, porque ela guarda por um longo período de tempo a água que tem só em um curto período, que são o período da chuva. Essas cisternas, elas podem ser de alvenaria ou podem ser de plástico também. A água da chuva é captada por calhas que ficam presas no telhado. Elas enchem quando tem a chuva. Em geral, elas são enterradas. Por isso que a temperatura dessas cisternas se torna amena, uma temperatura mais fria. Elas são mantidas fechadas para evitar que os animais tenham acesso a essas cisternas. Além do uso doméstico, o ser humano também necessita de água para cultivar as plantas, para criar os animais, para fabricar produtos e para gerar energia elétrica e entre tantas outras atividades. Por exemplo, nessas imagens nós podemos ver a irrigação de uma plantação de alface em São Paulo, o gado bebendo água em Sidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul. Nós podemos ver também em uma indústria de granito a água sendo utilizada e na usina hidrelétrica de Itaipu, que ela é uma das maiores do mundo. E por falar em usina hidrelétrica, vocês sabem como ela funciona?
Um rio tem seu curso interrompido, é construída uma grande barreira que vai represar essa água. Depois, essa água represada desce pelas turbinas. O movimento da água faz as turbinas girarem, movimentando também os geradores, que geram a energia elétrica. A usina hidrelétrica de Itaipu, que foi inaugurada em 1984, é a maior do mundo. Ela é binacional, pois se localiza no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e foi construída em conjunto pelos dois países. E um assunto importante quando nós estamos falando sobre a escassez de água é saber que todos os produtos industrializados, eles consomem também água. Então, para cada produto industrializado que nós consumimos, há naquele produto também uma grande quantidade de água. Então, pensem nisso quando vocês estiverem consumindo esses produtos. Pensem que o desperdício desses produtos, eles não vão desperdiçar só aquela matéria-prima que é utilizada para fazer aquele produto. Ele está desperdiçando também um recurso importantíssimo para a nossa vida, que é a água. Porque a indústria, ela consome muitas quantidades absurdas de água. E também geram poluição que muitas vezes é descartada nos rios, nos mares, poluindo as nossas águas. Vamos conhecer algumas dicas de como utilizar a água sem desperdício? É muito fácil. Veja. No banheiro, mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes. A economia é de 11,5 litros por casa e 79 litros por apartamento. Mantendo-a fechada, ao fazer a barba, a economia é de 9 litros em uma casa e de 79 litros em um apartamento. Não aperte a descarga mais tempo que o necessário, pois cada acionamento de 6 segundos gasta de 10 a 14 litros de água. Conserte vazamentos e mantenha a válvula sempre regulada. Não utilize a bacia sanitária como lixeira, jogando papel higiênico, por exemplo. Tome banhos de no máximo 5 minutos. Mantenha o registro fechado ao se ensaboar. A economia, neste caso, é de 90 litros em uma casa e de 162 litros em um apartamento. Na cozinha, limpe bem os restos de comida dos pratos e das panelas antes de lavá-los. E mantenha a torneira fechada ao ensaboar a louça. A economia é de 97 litros em uma casa e 223 litros em apartamento. Utilize a máquina de lavar louça somente quando estiver na capacidade total. Na lavanderia, ao lavar roupas no tanque, mantenha a torneira fechada enquanto ensaboa e esfrega a roupa, pois a cada 15 minutos aberta, o gasto de água é de 270 litros. No quintal ou no jardim, ao lavar o carro, use um balde ao invés de mangueira. A economia é de 176 litros. Use a vassoura para varrer a calçada, não a mangueira, pois o desperdício chega a 279 litros a cada 15 minutos. Regue as plantas com um regador ou mangueira com esguicho revólver, pela manhã ou à noite, para evitar a evaporação. A economia é de 96 litros. E você e sua família aí em casa? Será que vocês estão adotando todas essas atitudes para a economia de água? É muito importante que todos na família
utilizem essas dicas para a economia de água. Apesar de na nossa cidade nós não sofrermos com grandes períodos sem água, como nós vemos acontecer em várias outras cidades que passam muito tempo sem água, ou um período longo de tempo recebendo água não potável em suas casas, mesmo assim, nós temos que ter o compromisso em cuidar do nosso planeta, porque esse é um papel de todos. Não é porque eu tenho água na minha casa que eu não vou economizar, que não vai um dia, que pode um dia não faltar na minha casa. Pode sim. Esse é um compromisso que todos nós devemos ter. Então, o que eu economizo na minha casa pode fazer a diferença na casa de outra pessoa. E o que eu desperdiço na minha casa também pode fazer falta para outra pessoa. Então, vamos cuidar da água do nosso planeta. Vamos lá na página 68 do livro de vocês. Nessa página, nós vamos falar sobre a influência das águas dos rios na vida dos indígenas. Esse texto, ele fala principalmente do papel dos rios na vida dos povos indígenas e da influência que a sociedade e as atividades humanas exercem nessas comunidades. Esse texto, ele também apresenta algumas soluções para os problemas causados por essas interferências. Para os povos indígenas brasileiros, como os dessa comunidade, a água é muito mais do que um recurso natural, consumido e utilizado para saciar a sede, pescar, tomar banho e se deslocar. Ele é também um elemento central de muitas lendas e mitos que os ajudam a organizar suas vidas e a se relacionar com a natureza. Trata-se de uma relação de respeito e de conhecimento que resulta em uma forma de utilização sustentável desse recurso. Muitos dos rios que atravessam as terras indígenas foram afetados por atividades humanas, como a mineração, a agricultura, o desmatamento. E como resultado, as águas dos rios se tornaram poluídas e impróprias para o consumo, para o uso em tarefas domésticas e para a pesca e para a agricultura. Diante deste cenário, algumas ações foram e ainda são tomadas para garantir a saúde e a qualidade de vida dos povos indígenas. Entre essas ações estão aquelas que visam garantir o acesso à água e à qualidade, como a implantação de sistemas de coleta de água de chuva e de captação de água subterrânea. A cultura indígena, ela tem a sua base central nos recursos naturais, como por exemplo a água. É um recurso que ele é de grande importância na cultura indígena. E aí, quando vem pessoas de fora dessa cultura e poluem esse recurso que é tão importante para eles, é tirado deles essa oportunidade de vivenciar a cultura deles. Pomedipi na inoayete, pomedipi na inoayete, metebe mambo, metebe mambo, metebe medipi mambo, metebe mambo, metebe mambo, metebe medipi pomedipi na inoayete, pomedipi
Bomedipi, bomedipi na hinoaye. Oma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne na boikoitire, aboma prasanta, tinete, ne aboma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne na boikoitire, aboma prasanta, tinete, boku more na hinoaiete, boku more na hinoaiete, aboma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne na boikoitire, aboma prasanta, boku more na hinoaiete, boku more na hinoaiete, aboma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne na boikoitire, aboma prasanta, tinete. E então, lembram da cena do começo? Façam um desenho bem bacana, lembrando um dia de chuva que vocês gostaram. Pode ser um dia de chuva que vocês foram brincar na chuva, ou que vocês ficaram observando pela janela. Não sei. Escolham um dia de chuva que vocês gostaram muito e desenhem. Representem esse dia tão legal. O que vocês acharam de aprender um pouco mais sobre a água?